Queridos irmãos e irmãs, de maneira especial, saúdo família Garcia, aqui representada por Dona Álida, a família Resch, aqui representada pelo casal Laércio, Marlene. E sim, Padre Jardel. Há aproximadamente 20 anos, Padre Jardel, em figura, celebrava a sua primeira missa. Era uma brincadeira, mas para Deus já era um sinal. Há 20 anos, um galinheiro, coisa de criança. E aos olhos externos, uma brincadeira muito sadia. Contudo, para Deus já estava certo. Aquela brincadeira tinha algo de muita seriedade. Um dia, figura. Agora, Padre Jardel, realidade. Terceiro domingo do Advento. E a liturgia, desde o início, ela está sendo marcada porque justamente aqui está o centro dessa liturgia, da celebração desse mistério pascal, marcada não pelo sentimento, alegria, mas pelo estilo de vida ao qual somos convidados a abraçarmos, porque o Senhor está muito perto, muito perto. E na oração coleta, há pouco, ouvíamos esse grande pedido, que consigamos chegar a experienciar esta grande alegria. Papa Francisco, no Ângelus desse domingo, dizia que o convite à alegria é a característica do tempo do Advento. A espera que vivemos para fazermos memória do nascimento de Jesus é a alegria. A alegria marca esse tempo. Nos domingos passados, a liturgia frisou o que significa pôr-se em atitude de vigilância e o que comporta preparar o caminho do Senhor. Neste terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria, e isso é de uma longínqua tradição, a liturgia convida-nos a sentir o espírito com o qual tudo isso acontece. A alegria, o júbilo. O profeta Isaías dizia-nos: exulto de alegria no Senhor. São Paulo admoestava-nos: ficai sempre alegres. O lema escolhido de Padre Jardel vem complementar: o Espírito do Senhor está sobre mim. E justamente, se formos à passagem bíblica da qual esse é tirado, lá no início, vamos ouvir o evangelista a respeito de Maria dizendo: és agraciada, és a cheia de graça. Mas também queria acrescentar a todas essas motivações, a essas razões pelas quais nos confirmam
que não podemos viver senão a alegria, uma outra causa. Há 3 dias, 4 novos presbíteros foram ordenados para a Igreja de Jesus Cristo. Isso é uma grande alegria para todos nós. Há um bom tempo, nossa diocese não via um evento salvífico como esse. Então, estamos muito alegres. Não uma alegria que é um sentimento efêmero que passa quando surge uma dificuldade ou algo que venha a trazer-nos um pouco de tristeza. Essa alegria, sobretudo porque o Senhor está bem próximo, é uma alegria duradoura. Mas às vezes passamos dificuldades, às vezes vemos catástrofes e estamos passando por um momento jamais visto na história, ao menos aqui, de nossa realidade. Um evento marcado por tantas mortes. Mas o convite à alegria, ele perpassa tudo isso e tudo isso transfigura, justamente porque lá no fundo, o Senhor está bem próximo. Ele veio, Ele virá e Ele vem. Grande fundamento de nossa alegria. Mesmo assim a gente desanima. Mesmo assim, tantas vezes, perdemos a esperança. Graças ao bom Deus, nessas horas, não nos falta ajuda, principalmente por meio daqueles e daquelas que o Senhor envia como seus eleitos. Padre Jardel, és um eleito. Em 2009, participaste do último estágio. Naquele tempo a gente assim denominava estágio, e eram 3 que por ano aconteciam, e chegaste no último. Eu posso dizer que eu me recordo daquele encontro. Estávamos lá, Padre Sérgio, que hoje está estudando em Roma, eu também estava lá, e muitos outros seminaristas. E a verdade é essa, Padre Jardel, participaste somente daquele encontro. E Padre Sérgio e eu não tivemos dúvida. E hoje, quando vindo para cá, lembrei-me daquela passagem lá no início do Evangelho de São João, quando Jesus se encontra com Natanael. E Jesus diz para Natanael, e foram as mesmas palavras, com certeza, que Padre Sérgio e eu sentimos naquele dia: eis alguém em quem não sentimos falsidade. Eis um verdadeiro cristão. Com certeza é um chamado pelo Senhor. E desde aquele dia, aqui falo por Padre Sérgio e por tantos outros que estiveram contigo nessa formação, nunca tivemos dúvidas daquele primeiro sentimento. E o povo diz, aquilo que por primeiro a gente vivencia, aquilo marca-nos e acompanha-nos por toda a vida. Primeira impressão é a que fica, e marcou-nos aquilo. Desde aquele dia, Padre Jardel, não tivemos dúvida
de que também eras um eleito. O evangelho que há pouco ouvíamos apresentou-nos São João Batista como a grande testemunha do Senhor, aquele que o testemunhou com palavras e com a vida, aquele que veio como a lâmpada para preparar a estrada ao Cristo, luz do mundo. São João nunca teve dúvidas a respeito do seu papel, da sua função, da sua missão, da sua relação com o Senhor. São João deveria apenas preceder o Cristo. São João não deveria ser a luz. São João deveria apenas ser a voz que anunciaria a vinda da palavra. São João deveria ser aquele que diria: eu não sou, mas conheço aquele que é. São João Batista não teve dúvidas a respeito de que ele era uma testemunha. Padre Jardel, me recordo também que ao menos naquele primeiro ano cantavas muito canções do Padre Zezinho, um grande exemplo que muito te inspirou. Padre Zezinho tem uma canção chamada Quando a Gente Encontra Deus. E na letra dessa canção, penso que talvez já lá na primeira estrofe, Padre Zezinho canta: e quem se encontra com Deus, diz o que disse João ao falar de Jesus: não, 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 não sou a luz, mas conheço quem dela veio. Sou somente um religioso. É isso que cada um de nós é. Não somos a luz. E a palavra de Deus hoje nos apresenta São João Batista como modelo de vivermos a nossa vocação, de anunciarmos, de confessarmos: eu não sou, mas eu sei quem é. O que importa para São João Batista, o que importa a cada um de nós, o que vai importar para sempre para ti, Padre Jardel, é sabermos que somos enviados pelo Pai, de sabermos que somos homens e mulheres de Deus. João significa o Senhor agracia. E foi o que São João fez ao longo de toda a sua vida. E para isso ele teve uma boa formação inicial. E ao findá-la, não parou por lá, continuou até ser decapitado sua formação. João não cansou de apontar para o Messias, porque era o que ele tinha que fazer: confessar o Cristo, negar-se a si mesmo, não negar o Cristo, confessá-lo. Padre Jardel, irmãos e irmãs, São João Batista é figura, é modelo do que a gente precisa ser nessa grande missão de apontarmos o Cristo que vem, que veio, que virá. A fim de viver sua missão, São João Batista não sentiu a necessidade de ser ou dizer-se ter luz própria,
para dar conta das suas responsabilidades. Ele foi e não quis ser mais do que isso, a testemunha da luz. Assim ele nos ensina que a nossa identidade implica sempre em aceitar essa limitação. Tantas coisas nós não somos, tantas coisas nós não podemos ser, tantas coisas nós não deveríamos querer ser. É a rejeição, antes de tudo, da onipotência. E no Ângelus desse dia, Papa Francisco dizia: um cristão, ele é verdadeiramente alegre quando sabe descentralizar-se e colocar o Cristo no centro. São João Batista teve que aprender isso. Jardel, também tiveste que aprender isto ao longo de tua formação inicial. Que digo-te, não começou no seminário. Começou muito tempo antes. E aqui estão os teus pais, que são testemunhas disso. Aqui estão tantos que testemunham isso. E também são tantos aqueles que na eternidade estão, dentre os quais a tua avó Leopa, que assim testemunham. A formação é longa e árdua para aprendermos esse descentramento. E dói. Dói muito a gente não querer estar no centro. A tentação é muito grande de querer tomar o lugar de Cristo e ser a luz. São João Batista a todos nós nos ensina que precisamos vencer a tentação e dizermos: eu não sou a luz, eu não sou, mas eu confesso que a luz é Cristo. Abraçar isso não reduziu em nada a missão do Batista. Não reduz em nada a nossa missão. Aliás, se a gente não faz isso, o que diremos de nós mesmos? Para podermos falar com a autoridade de Cristo, precisamos, antes de mais nada, sabermos quem somos. São João Batista aceita responder sobre si mesmo quando perguntam-lhe: quem és tu? És tu Elias? És tu o profeta? O que dizes de ti mesmo? Antes de mais nada, João Batista não se sente ofendido por tais perguntas, porque ele estava muito seguro da sua identidade. Ele sabia que era simplesmente uma seta. Ele sabia muito bem, como Maria, que era um servo do Senhor. E essencialmente são essas três perguntas que a ele são dirigidas. Quem és tu? E dizes de ti mesmo? Por que batizas? A pergunta quem és, João responde confessando e não negando. Ele confessa: eu não sou o Messias. E não nega apontá-lo, conhecê-lo.
João sabia muito bem o seu nome, a sua missão. Conhecia-se e tinha muito orgulho daquele conhecer-se. Jardel, desde 2010, são 10 anos, formação inicial. Agora, formação permanente. Para continuar esse caminho, antes de mais nada, de conhecimento de si mesmo. E quando a gente se conhece nesse caminho, a gente se aproxima mais daquele que nos deu a vida, do Senhor. Sem vergonha daquilo que a gente é. João Batista, depois de ter rejeitado a tentação de colocar-se em um posto maior que o seu, respondeu à pergunta sobre o que poderia dizer de si mesmo, fazendo uso da palavra de Deus. Eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Daqui vem a certeza da sua identidade e missão, da palavra de Deus ouvida, acolhida e tornada prática. Padre Jardel, o que dirás de ti mesmo? Penso que o lema que escolheste irá norteá-lo em toda essa sua vida. Então, quando alguém te perguntar o que dizes de ti mesmo, com muita verdade, com a palavra de Deus inscrita no teu coração, dirás: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Como cantávamos também na abertura desta solene liturgia. E portanto, assim como Maria, poderás dizer: o Senhor me ungiu, o Senhor me consagrou, o Senhor me enviou. Respondidas essas duas perguntas, João Batista responde a terceira: por que batizava? E ele respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Por que João batizava? Em outras palavras, porque ele era o amigo do esposo. E então, como amigo do esposo, ele batizava, aquele batismo de conversão. Padre Jardel, sabemos o que dizes de ti mesmo. Agora também podemos ter a certeza do que responderíamos se te perguntássemos: por que és sacerdote? À luz de São João Batista, dirás: porque eu sou amigo do esposo. Queridos irmãos e irmãs, em 2010, como já disse, o Padre Jardel iniciou sua caminhada de discernimento, de confirmação a esse chamado, no Seminário Diocesano Menor Divino Espírito Santo. Eu me recordo, não de muitas coisas, de algumas. Estava lá. Também Padre Paulinho chegou junto.
Padre Tiago já estava. Padre Tiago já estava. Mas, acolhendo-te e depois recebendo-te, no final desse processo de formação inicial, posso dizer que em muitas coisas o Jardel permaneceu o mesmo, daquele adolescente tímido que lá no seminário chegava em fevereiro de 2010. Dentre tantas coisas que permanecem com o Padre Jardel, isso é motivo de glória. Dentre tantas coisas, posso dizer o grande carinho, o grande respeito, a grande veneração, antes de mais nada, por aqueles que o antecederam, não simplesmente na fé, mas na família. Seu Laércio, Dona Marlene, Eduardo Mateus. O Jardel chegou no seminário e nunca escondeu, até o final de sua etapa formativa, o grande respeito, o grande carinho, a grande veneração pelos senhores. Eu posso dizer que os senhores, da mesma forma, sempre corresponderam a tudo isso. Não sei se faltaram a uma daquelas missas que tínhamos lá em Joinville, na época, nas quintas-feiras. Não sei se faltaram. Nos encontros sempre presentes. E quando o Jardel vinha de férias, não é que o Jardel pensava em passear, senão com a família. E nos últimos tempos, por ocasião da debilidade de Dona Leopa, quantas vezes grande parte das férias de Jardel foram vividas no hospital. Então essa é uma das características do Jardel que o acompanham desde sempre. Essa veneração, esse reconhecimento, essa gratidão pela família. Um segundo ponto que eu gostaria de elencar, que Jardel nunca escondeu e nunca vai esconder, e aqui eu me recordo um pouco de Santa Teresinha, do Menino Jesus, e é a herança de sua avó, né? A vivência de uma espiritualidade da via pequena. Antes de mais nada, a luz da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. E junto a essa espiritualidade, incluo a espiritualidade mariana. Desde o princípio. Desde o princípio. Uma terceira característica do Jardel, e isso aqui, claro, também vem de berço, não foi aprendida lá no seminário. E por onde o Jardel passa, ele acaba ficando conhecido justamente por sua cantoria, por sua alegria manifestada justamente ali, no canto ritual, no canto religioso, Laércio, e também no canto não religioso. Isso é uma outra característica que acompanha o Padre Jardel. Também quero elencar aqui, e com isso eu vou concluindo esse elenco de marcas
que o Padre Jardel traz desde o seio familiar e que depois no seminário ele foi sim aprofundando, purificando, fortalecendo, mas ele traz de casa. Uma quarta característica presente no jardim desde sempre é o grande carinho, o grande respeito que ele tem por sua comunidade de origem, por essa casa, por essa igreja. Porque aqui praticamente tudo foi gestado, aqui tudo foi confirmado. E aquela preparação imediata nessa confirmação antes da entrada no seminário foi o ministério de coroinhas e acólitos. Bendito seja Deus por tudo isso. E desde aquela entrada no seminário em 2010 até há poucos dias, todas essas características, o Padre Jardel foi confirmando, fortalecendo, purificando, e com certeza a partir dessas 4 marcas, muitas outras aqui poderiam ser elencadas. Tudo isso, Padre Jardel, marca aquilo que quem és. Tudo isso, Padre Jardel, para poderes viver bem esse teu sacerdócio. E estamos muito contentes. A família, essa comunidade, a igreja de Joinville está muito contente contigo, muito contente pelos outros 3 novos presbíteros. E penso que aqui eu possa falar em nome de todos os formadores que desde aqueles inícios te acompanharam. Padre Sérgio, Padre Ronque, Padre Vanderlei, Padre Gélio. Cito aqui também Jean Prete, que te acompanhou, Padre Adalberto. Talvez tenha esquecido alguém, teus orientadores espirituais, enfim, estamos muito contentes. Eis aqui alguém em quem não vemos falsidade. Um cristão católico batizado em quem paira a verdade e que quer, do seu jeito, doar-se. Muito obrigado, Padre Jardel, porque não tiveste medo ao longo de todo esse período em um só dia confirmar isso. Que eu não me recordo de ter-te alguma vez ouvido dizer: eu não sei mais se seria esse o meu caminho. Ao contrário, em nossas conversas, sempre manifestavas-te: é isso, Padre, é isso mesmo. Foste enviado pelo Senhor para, como São João Batista, a todos nós ajudar a acolher o Senhor que vem. Ele veio, Ele virá, Ele vem. Como São João Batista, confesses isso e não o negues. Como São João Batista, digas-te: porque eu sou o amigo do esposo, hoje eu sou sacerdote. E como Maria, o Espírito sobre mim está. Para onde eu estiver,
ali seres esse grande sinal de que Deus caminha com o seu povo. Padre Jardel, o Senhor te abençoe, te proteja, te guarde. O Senhor volva sobre ti a sua face e te dê a paz, hoje e sempre.